Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes, aqui da tela da Band, do som da Rádio Band News, do nosso canal do YouTube Band Bahia Oficial. Fazer um aceno também a nossa querida Rádio Band Conquista, que está também fazendo a transmissão simultânea do programa de hoje. Claro, a nossa querida Conceição do Coité, através da 92.1 Rádio Sabiá FM também, com a transmissão na região do Cisal. Não é isso mesmo, Luiz Felipe Veloso? Isso mesmo, Victor Pinto. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. E vou te dizer mais. Estive esse fim de semana em Juazeiro, passei por Feira de Santana e fui ouvindo a Band News FM limpinha. Alô, Baldo Rivera. Bairrista que sou, Baldo Rivera, Luiz Gouveia, a equipe aí da engenharia da Band, jogando duro. Então, um abraço para você também, que em Feira de Santana e região nos acompanha com clareza. E olha, participe, mande para cá sua mensagem, 719-8729-5248. Governador Jerônimo Rodrigues com a gente aqui na bancada do Boa Tarde Bahia para falar, claro, sobre um assunto que eu não gosto nem um pingo de falar. Política eleitoral, política partidária. A gente que teve, nesta semana, a divulgação de pesquisa eleitoral que já mostra um cenário totalmente embolado entre ele e o seu pretenso adversário, o ACM Neto, já no empate técnico. Já começa o Boa Tarde Bahia saudando o governador e perguntando sobre a pesquisa. Na nossa ótica, aqui no comentário, sim, na coluna Esse é o Ponto, foi um cenário muito melhor do que o governador tinha, por exemplo, em 2022. Tinha setores do governo, da política do governo, soltando taboca de foguete, porque já falando assim, já que o governador já começa com quase 40%. Para quem começou com um dígito lá atrás. Primeiro turno. É essa a sensação, governador? Boa tarde. Boa tarde, quinta-feira maravilhosa aqui com você, com o Luiz. Prazer estar aqui. Vocês não dão nem tempo pro cara respirar, né? Não dá boa tarde, já larga logo. O tempo é pequeno, a gente tem que aproveitar. Fiquei contente não só pelo cenário da Bahia. Eu estou vendo um cenário melhorar para o presidente Lula. Eu não trabalho sozinho. Eu vi o que o Rui passou governando este estado sem a mão amiga do governo federal. Então ali foram 6 anos sem nenhuma audiência. O Rui não era recebido nem por ministro. Não vinha um centavo. O Rui teve que colocar orçamento do estado para poder fazer obras físicas, como foi o caso de mobilidade aqui em Salvador. Obras como, por exemplo, Feira de Santana, Vitória da Conquista, até o aeroporto que a Dilma fez, o ex-presidente quis inaugurar, não convidou o Rui. Então você que é de Conquista, lembra disso. Portanto, estou com um olhar bastante amplo para garantir um movimento de recondução do presidente Lula e montarmos aqui na Bahia uma chapa, não é só do governador. Eu estando bem posicionado, eu vou ajudar a aumentar a minha bancada de deputados federais, estaduais e os senadores. Nós estamos construindo um ambiente favorável para a gente poder continuar trabalhando pelo estado da Bahia. Bom, então já que Vitor falou trouxe a questão eleitoral, eu vou puxar a sua relação com o Bruno Reis em Salvador. Afinal de contas, há pouco tempo tivemos um encontro, você já teve a oportunidade de falar publicamente sobre isso. Pintou uma química, né? Mas ali, parece que teve química, né? Assim como teve um sorriso. Aliás, a gente já tem percebido, inclusive, ações da Polícia Militar em parceria com a Guarda Civil Municipal se ampliando. Então, no campo de segurança pública, que é uma crítica, e em muitos momentos uma crítica justa, por parte do prefeito Bruno Reis em relação ao governo do estado, né? Essa conexão. O que mais vem disso, desse encontro? Você gostou mesmo, química? Ô Luiz, a gente nunca dialogar, porque os nossos secretários estão constantemente, todas as obras de 23 para cá, por exemplo, do VLT, teve combinação com a prefeitura. Os carnavais, os 3 carnavais, 23, 24 e 25, nós tivemos, quer queiramos, quer não, um diálogo de ação conjunta. Agora precisava de fato desse encontro para a gente poder planejar. Por exemplo, o tema da segurança pública. Os investimentos que o prefeito faz na Guarda Municipal, na Secretaria de Segurança Pública, na Guarda de Trânsito, tudo isso ajuda a gente a ter uma secretaria. Por exemplo, quando tem aquelas barricadas nos bairros que o crime organizado tenta fazer, a Polícia Militar combina com a Prefeitura, sempre combinou, e vai sendo desmontada. Então tudo isso já acontecia. Mas é claro, acho que nós tivemos ali uma agenda de quase 7 horas. Nós começamos 2h30, paramos 9 da noite, 9h30 da noite. Demos só intervalo para aquela coletiva com vocês, voltamos e continuamos até 10 da noite. Tratamos de educação, de saúde. Apontamos ali o que é que nós entendemos de importante, por exemplo, o desejo da gente ver, por exemplo, mais creches em Salvador, para a gente melhorar a performance da alfabetização das crianças na idade certa.
Discutimos sobre maternidade, sobre unidade básica de saúde para a atenção básica ser cuidada e a gente poder se responsabilizar com a alta complexidade. Então, nós discutimos questões de interesse, inclusive, conflituosos em alguns momentos, de concepção, de olhar. Mas foi uma reunião muito madura. Ele estava com um conjunto de secretários, eu coloquei os meus, e dali desdobramos. Nós fizemos ali, a boa química foi essa. Nós desdobramos, inclusive, na semana seguinte, o próprio Sturaro, a equipe dele de segurança pública, sentou com o secretário Marcelo, montando ali uma agenda de um plano municipal de segurança pública. Portanto, acho que, e não é só com o prefeito municipal de Salvador. Eu tenho dialogado, por exemplo, com o Zé Ronaldo. Eu recebi ontem o prefeito... O Zé Ronaldo, você não tem só dialogado. Tá todo mundo encantado. Zé Neto tá no ciúme danado. Zé Neto, coitado, tá perguntando o que será dele na próxima eleição. Não, deixa eu tocar uma questão aqui para ver se eu mexo no coração de Vitor Pinto. Vou tocar no coração de Vitor Pinto. Porque assim, olha, vocês acompanharam, estão aqui brincando com o termo da química, mas realmente o Lula, ontem... É claro que nós temos que ficar pela mudança muito brusca do Trump. Mas nós nunca torcemos para ver os Estados Unidos contra o Brasil. Nós temos as divergências. Mas o mercado mundial tem relação direta e depende dos Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos depende da gente. Então ninguém ganha. E o setor empresarial perde. Nós temos, por exemplo, produção de pneus, de manga, de mel, de pescado, que a gente exporta. Então não temos interesse nessa briga, ninguém ganha, é o perde-perde. E ontem nós vimos um aceno do presidente norte-americano dizendo, olha, eu quero conversar. E tomara que conversem, tomara que entrem no acordo. Não é proibir tarifar, isso tem que ter uma tarifa, senta na mesa e dialoga com o valor da tarifa, com maturidade, relação diplomática. Eu também tenho feito isso, agora eu vou tocar em Vitor. Porque assim, eu tenho conversado com todos os prefeitos. Sim. Alguns já dizem, eu quero lhe acompanhar, porque aqui nós temos atenção, nós temos respeito. Não é só a obra. A obra importante é o cuidado, é o zelo. Mas, por exemplo, eu vi já de prefeitos que acham que nós estamos impondo condição para trocar voto. Eu vou respeitar sempre o partido do prefeito. Eu vou respeitar. E não vou negociar. Em momento algum, você pode perguntar, entreviste aí qualquer prefeito que teve no meu gabinete ou que eu fui no município. Em momento algum teve troca. Em momento algum não recebi tal prefeito. Coité, por exemplo. Eu continuo investindo em Coité e vou investir. Tem lá a minha ida próxima a Coité, era para agora nesse final de mês, mas que jogou um pouco para outubro, para fechar os últimos detalhes de uma licitação importante, que é a estrada do Juazeirinho. Mas lá serão anunciados obras de saneamento, de pavimentação, que eu vou ter que fazer. Eu não posso ficar dizendo, olha, vou castigar o prefeito. Não tem esse termo. Eu vi o vídeo dele. Foi prefeito de Coité, Marcelo. Prefeito de Coité. Aquilo não tem nada a ver. Alguém botou pilha no prefeito. Ele disse que quem está conversando com o senhor é vendido, que ele não iria se vender. Pois lá eu converso com o Luciano, que é ligado a ele, que é o Luciano do Solidariedade, deputado. Tem lá um deputado amigo, irmão, líder da área de saúde, o deputado Alex da Piatã, com todo o time, o Assis. Eu não vou deixar de conversar com as pessoas, mas também as pessoas sabem que eu tenho que conversar com o prefeito. Então, essa semana foi o prefeito Gilels, que postou um vídeo dizendo que eu encontrei em Jequié e não falei com ele. Eu falei com ele. Foi aqui, Valderico. Eu encontrei com o prefeito Valderico essa semana, quando o Lula estava anunciando as obras do PAC, inclusive em Costas Pailhéu, do presidente Lula. Disse que não tinha conversado contigo porque o senhor, inclusive, o encontrou num evento e não... Foi em Jequié, rapaz. O Adolfo disse, o prefeito Valderico está aí, no camarote lá com o Zé Cocá. Eu realmente não o vi. Eu não vi. Se eu o vi, na hora ali eu não o reconheci. Eu não sou de ficar fazendo muxoxo. Eu guardo o meu lugar de governador como uma figura diplomática. Então é um prefeito que foi eleito pelo povo de Ilhéus, eu tenho que respeitar. O povo de Ilhéus o escolheu. Eu tenho que respeitar e vou sentar com ele e falei com ele. Vou lhe convidar lá para a gente tomar um café, conversar sobre os projetos de Ilhéus. Isso não quer dizer. Então, que isso fique claro.
Está dizendo que está em Coité ao vivo, está em Conquista ao vivo. Aproveitando, a própria Sheila Lemos, prefeita de Vitória da Conquista, esteve aqui em entrevista e acabou elogiando, inclusive. Teve comigo lá. Contigo, que não houve nenhum momento, nenhum arranjo. Combinamos as coisas lá. Lá eu tenho meu grupo na Câmara de Vereadores, deputados, as pessoas. Mas não tem distrato e não vai ter. Tem química boa, isso tem. E se deixar, não vou mentir, não. Se eu puder, na hora correta, convidar, dizer, olha, eu tenho interesse do seu apoio, eu vou dizer. Não tem problema, na hora certa. Mas na hora que nós estamos discutindo as obras de educação, de saúde, pavimentação, cultura, o que for, eu vou respeitar a origem partidária dos prefeitos e prefeitas. Mas eu vou conversar, eu vou receber e vou em todos os municípios da Bahia. Tá? 355 esse final de semana, Pedro Alexandre. Acho que não vai perder para Rui e para Wagner, né? Não, Wagner visitou todos, né? Foi. Não Rui no final, porque o Rui no final já estava aquela conversa que ele seria ministro e realmente ele ficou ali com foco. E teve a pandemia também, no caso. Foi ter a pandemia, é verdade. Olha, nós estamos conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com o governador Jerônimo Rodrigues, batendo um papo com a gente, falando principalmente da questão que envolve a política partidária, eleitoral. Você sabe que é um encontro aqui de política, economia e justiça na tela da Band, na Rádio Band News FM. Governador, sobre entrando um pouco naquela síndrome que eu adoro de Madame Beatriz, já de prever cenários futuros. Faltam mais de 370 dias para as eleições de 2026. Aí eu pergunto ao governador, essa história aí de chapa puro sangue, tê-lo na cabeça de chapa com Wagner e Rui, como é que ficaria o PSD, o diálogo com o Ângelo Coronel, algumas vezes tem alguns acenos, tem o PSD nacional remando contra o governo Lula, mas que aqui Otto tem tido um desempenho de segurar ainda o partido diante da relação, principalmente ele com Wagner, amigos de longas datas, vamos colocar assim, se reuniram tem pouco tempo, publicaram um vídeo. Como é que está a relação do PSD? Caso Coronel não fique na chapa, o plano B seria ter o PSD na vice com uma Ivana, por exemplo, e como é que ficaria o PSD e o MDB, por exemplo? Aqui é o ambiente da criatividade. Os caras já estão com a chapa. Você sabe que não é criatividade. Não é o que, rapaz? Não é o que? Isso é o que aí? É um jogo de xadrez. Jogo de xadrez. Várias fórmulas. Primeiro, eu registrar aqui o comportamento do senador Otto Alencar. O senador é um homem de palavra. Na política, o que vale é isso, é a confiança. Tá? Temos dialogado, por exemplo, com Lídice da Mata, uma mulher de palavra. Tá? Quando se dá a palavra e se cumpre, a gente cria o regime de confiança. O que acontece, essas aproximações dos prefeitos, tem sido isso. Eu olho nos olhos e digo o que eu posso e o que eu não posso. O prefeito chega lá com a lista, só isso que eu não posso, não tenho condição agora, não vou prometer para poder fazer gracinha, depois eu não cumpro. Tudo que eu estou me comprometendo, eu dialogo primeiro com a junta orçamentária para saber se eu posso oferecer. Então é a confiança. E o Otto tem disso desde a primeira hora que ele dialogou com o senador Jacques Wagner quando era governador. E veio para o grupo e trouxe hoje uma bancada de prefeitos, de deputados, aliados nossos. Então é uma performance muito positiva. E o Otto já disse ao Kassab, já disse. Na Bahia, meu irmão, lá nós temos uma relação. Não é porque o movimento nacional muda que na Bahia a gente vai mudar. Aqui nós temos um arranjo muito forte. Nós gostaríamos de ter a manutenção do PP até agora, juntando todos os partidos. Não tivemos. Naquele movimento, não houve as condições devidas. Teve o retorno do MDB. E a relação com o Gedel, com o Lúcio, com o Jaiminho tem sido muito, sabe, aproximada. E da mesma forma como lá no MDB começamos no primeiro mandato do Wagner como governador. Então, esse não dá para a gente poder desmanchar. Por isso que eu tenho dito constantemente, Vitor. Primeiro princípio da construção de 2026, na hora exata, vai ser garantir uma chapa competitiva. Garantir Lula, eleger os 2 senadores, eleger bem os 2 senadores e eleger uma chapa maior. Nós vamos trabalhar, e é sonho nosso, como eles também têm, de aumentar a bancada federal nossa. Nossa, que eu digo dos partidos da base. Da mesma forma, a bancada estadual. Nós vamos trabalhar para isso. E, naturalmente, garantir a reeleição bem do governo do Estado. Então, claro, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da unidade do grupo. Tentar ir até o extremo, a última hora, para a gente poder construir a unidade do grupo.
A gente não quer. Por mais que tenha, não tem jeito. A gente não consegue agradar todo mundo, mas se a gente consegue dialogar, a gente consegue montar um ambiente para que 26 a gente possa começar com uma agenda de tranquilidade, como foi. Olha o que nós passamos de ventanias durante a decisão. Era Wagner, não deu certo, era Otto, não deu certo, aparecemos 3. Chegamos ali em cima da hora, mas tinha a unidade do grupo. E era engraçado que eu, por exemplo, que estava acompanhando de perto, fui até bater estaca na frente da CEPLAN, na frente da governadoria e tudo. Cada hora mudava o cenário e o pessoal achava, os mais aguerridos, né, a militância, que era a gente inventando um cenário, mas não era. Por isso que eu disse a ele, você sabe que não é criatividade, mas são conjecturas. Que já é que vocês falam tanto, vai começando a virar verdade. No fundo é. Então, assim, nós vamos construir um ambiente, conversando com todos os partidos, naturalmente que o PSD, por conta dessa relação de ter dois senadores, sim. Olha, nós temos 2 senadores do presidente PSD. da Assembleia. Três funções importantes. Isso. Então, acho que nesse momento aí a coxa, os detalhes vão se costurando de forma muito firme. Em abril já resolve isso ou antes? Eu acho que é um bom prazo, março, abril é um bom prazo. Eu acho que é. Eu não estou dizendo que é não, para você não ficar, não era abril, que ele volta igual criança, que não era abril, você me prometeu. Eu acho que abril é um bom prazo para não ficar muito em cima por conta das circunstâncias nacionais. Eu aposto que vai ser maio. Mas vamos lá, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Final de semana o senhor teve uma agenda em Pedro Alexandre. E lá o senhor se encontrou com parlamentares que estavam em Brasília na semana passada na fatídica votação da PEC da blindagem. Eu chamei de PEC da safadeza. Da bandidagem. Da safadeza. Alguém da sua equipe, ou o senhor mesmo, deu uma chamada em Mário Negromonte Júnior e disse assim, olha, suba lá agora e vai desfazer o que você fez em Brasília. E como é que o senhor recebeu os demais, como pastor Sargento Isidório e demais deputados da base? Não, o Isidório votou contra a blindagem. Foi. Favorável à audiência da anistia. Isso foi a anistia. Isso. Mas como é que foi esse diálogo? Já teve diálogo com esses parlamentares ou o pessoal de prontamente já entrou em contato com o senhor para se explicar? Porque agora está todo mundo dizendo que foi traído. Não, escute, eu estou no momento, não é paz e amor, porque eu já me posicionei, então o paz e amor é outra circunstância. Eu me posicionei desde o primeiro momento, assim que teve aquela movimentação lá, eu coloquei a minha posição, que era a posição de discordância de uma situação de proteção, de blindar aqueles que o povo elege enquanto o povo não tem a blindagem. Então quem quer fazer coisa errada não é aquele lugar. E quem tem medo de STF não é aquele lugar. Não precisa criar uma proteção privilegiada para alguns, inclusive acrescentando presidente de partidos. Então, o paz e amor não foi... Fui claro, a minha posição é esta. Eu vou continuar trabalhando. Já estou pedindo publicamente para que os 3 senadores, o Otto, caiu no colo do Otto a responsabilidade de dirigir na Comissão de Justiça. Mas me dirijo, inclusive, para que os senadores Jacques Wagner, Ângelo Coronel, o próprio Otto, coloquem a posição da Bahia contrária a essa situação. E, naturalmente, que eu estou também já trabalhando para que a anistia não passe. Bom, o que é que eu estou querendo agora? Dos depoimentos que eu ouvi, o Meia Culpa, fala-se tanto do Negromonte quanto do Gabriel Nunes, que foram os 2 que eu ouvi um posicionamento, dizendo que iria ajudar agora a não passar no Senado, iria votar contra... É o que me interessa agora. Eu quero trabalhar a partir de agora, pessoal, eu quero reverter, vou trabalhar para reverter, mesmo sendo executivo, vou ajudar no sentido de reverter, porque... E depois garantir que esses votos apareçam não para anistia, caso aconteça em votação. Por que eu estou dizendo isso? Pela minha postura ética, pelo respeito à democracia, respeito ao povo brasileiro, mas acima de tudo que eu não quero, eu trabalho muito dia e noite, vocês já acompanham isso. É para a gente limpar a imagem da política. Me machuca muito quando eu ouço alguém dizer assim, vocês são todos iguais. Isso é uma forma preconceituosa de dizer assim, é tudo, sabe, coisa que não presta. Uma atitude dessa não combina com quem quer fazer política séria dia e noite. Eu estou aguardando o ex-prefeito de Salvador se posicionar. Eu não vi, se já teve, eu não vi. Se vocês já pegaram algum pronunciamento. O ex-prefeito de Salvador acha o que disso? Porque o partido dele votou praticamente por unanimidade a favor da PEC da blindagem.
Eu não sei se ele está aguardando, porque ele, essa semana ontem me mandou, gravou, voltou para o playground para poder gravar um vídeo pedindo, colocando 13 coisas que eu não sei se vocês viram isso. Não, isso eu não vi. Na verdade, foi veiculado no jornal Correio uma crítica dele listando 13 pois é. promessas. Eu também eu não tenho 13 não, eu tenho 44. Eu tenho 44 coisas que ele fez de forma equivocada. Por exemplo, o povo do lixo, ele quietou. E a pessoa que é do lixo que está presa ainda continua na direção nacional, me parece, do partido. Tá? Recentemente houve uma denúncia. Eu não posso dizer que é verdade porque foi forma de denúncia. A justiça que vai dizer que o presidente dele, do partido dele, está envolvido em proteção e apoio ao crime organizado. Como é que alguém que tem alguém envolvido com crime organizado vem pedir para que a gente cuide de segurança pública? Que moral um dirigente partidário como esse prefeito tem de pedir que a nossa polícia militar faça isso ou faça aquilo, se ele tem alguém no partido estimulando o crime organizado? Ele está quieto. Foi o que houve. Então eu estou aguardando qual é a postura dele, porque ele tem relação com o povo do lixo, está comprovado isso. Ele tem relação com o presidente do partido dele, que está envolvido com o crime organizado. Não estou falando que ele tem, mas está envolvido com. Ele está ligado. Ele tem ligação e ele me parece que queria sair. Ele estava saindo daquela posição de tanto faz. Aí o Bolsonaro acontece isso. Ele já voltou atrás. Agora ficou sem o Lula, porque antes tanto fazia com o Lula ou não. Não faz mais. Eu estou aguardando, Vitor. Estou aguardando a postura dele. Aí sim, quando ele vier com essa conversa, explicando, clareando, aí eu posso discutir com ele os 13 pontos. Ele vai botar os 13, eu vou botar 44, que é o partido dele. Eu tenho 44 questões para colocar com ele. Estou desafiando aqui para a gente poder tratar. Eu respondo os 13 e ele responde os 44. Mas se ele responder essas duas questões... Aceita o encontro aqui na bancada? Não quero me encontrar com ele, não. Eu tô... Debate, pode ter um debate. O debate não, ele faz lá, ele está fazendo por cá, ele vai ficar na varanda dele. Ele fica eu não posso ficar na varanda porque eu não tenho tempo de ficar na varanda. Estou trabalhando, estou correndo na Bahia. Ele fica na varanda, no playground, mas eu quero que ele responda. Responda esse prefeito. Qual a sua postura sobre a PEC? Qual a sua postura sobre as denúncias que aconteceram em relação ao presidente do seu partido? Eu quero saber. Agora, governador, outro assunto que eu queria saber sua opinião, que diz respeito a Brasília. Lula vetou a criação de novas cadeiras na Câmara Federal. Se isso não ocorrer, vai impactar diretamente na formação da nossa bancada aqui. Nós teremos, se o veto não for derrubado, passa a valer essa decisão para populacional, né? E Sim. Aí a Bahia perderia 2 cadeiras de deputados federais e praticamente 6 cadeiras de deputados estaduais. O que é que pensa o governador sobre essa questão do veto de Lula, o acréscimo dessas cadeiras que impacta aqui na nossa bancada? O Lula está preocupado com despesa, com gasto. Isso aí está claro, eu também penso assim, mas eu também penso da gente sobre a bancada. Eu tenho informação, Vitor, que está tendo um diálogo entre as mesas para que a gente não haja, digamos assim, aumento da despesa, mas que chegue a um consenso onde os estados não possam perder cadeiras, mas que não haja despesas acrescidas para o Congresso. Agora, outra dúvida que me ocorreu aqui agora. Possivelmente o governo federal deve retornar esse ano com horário de verão. Bahia deve voltar a... Eu perguntei, você me mandou isso. O Vitor mandou um zap, eu perguntei. E eu não tinha ouvido isso. Falei, pô, se eu disser ao Vitor aqui que eu não estou sabendo disso, ele vai, pô, esse governador está dizendo... Na hora eu liguei para uma fonte minha nacional, liguei para o ministro Rui Costa. Rui, está tendo isso? Não, até agora não tem nada. Não tem. Nada... Eu vi que saiu na imprensa nacional, uma conversa eu não creio que tenha essa movimentação, tá? Mas, assim, se tiver... eu sou pelo campo da sociedade. Acho que essas coisas de fazer de cima para baixo modifica muito. Me parece que tem uma resistência da população. Tem. E eu não tem. Procurei saber, não tem por enquanto. Mas essa semana eu vou a Salvador. Eu vou em Brasília segunda-feira para posse. Lá mais um ministro do Supremo. Fachin, né? Que assume a presidência. Isso mesmo. E eu vou
Vou me inteirar mais sobre isso, mas não tem até agora. Vamos fazer um exercício de síntese. Vamos voltar a falar de PP. Eu falei de Mário Negro Monte Júnior há pouco. Como é que está a articulação para, de fato, acomodar a turma do PP que está na sua base, que está na Assembleia Legislativa e ainda está... Por PSB, de Lídice da Mata? Não, escute, eu faço uma proteção na condição... Eu me reuni com minha bancada, a bancada do PT. Os deputados, eu vou fazer uma agenda de conversar com eles agora. Para tratar das emendas, da política, e acaba tratando de eleições, não tem jeito. E vou receber todas as bancadas, foi um acordo feito com a Assembleia, a minha bancada, e eu conversei com o PT, vou conversar com a bancada, não é PP, mas a bancada de deputados, e minha conversa ela é clara, eu não quero perder nenhum deputado, vou trabalhar para isso. Então, eu conversei com alguns deles e pedindo que a gente pudesse fazer os estudos, para ver onde é que a acomodação é melhor para garantir eu, o governador, não perder nenhum e eles também não perderem o mandato. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então, onde vai ser melhor? É PSB, é Podemos, é PDT? Então, nós estamos começando para ver onde é que esses encaixes é diferente da outra banda, que o cacique quer botar onde faz aqui, não vai ter isso. Nós ponderamos, você está muito calmo hoje, Vitor, você está muito calmo. Do horário. Hoje eu cheguei para cima dele, você viu? Eu intimidei ele hoje. Então, nós só vamos trabalhar isso, Luiz, quando a gente não tem tempo para isso. Então, fazer esses estudos, fazer conta, para nem prejudicar os partidos e nem prejudicar os mandatos que estão em vigor. 30 segundos rapidamente. Quem for ser candidato a deputado, está no seu primeiro escalão, deve deixar... Dia 31 de dezembro, é o último dia. Deve-se fazer uma reforma administrativa. 31 de dezembro, Então, 31 de dezembro, perfeitamente. Governador, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui a nossa bancada. Acabou, eu quero mandar um abraço para a Conquista, para a Conceição do Coité. Coité, eu estou muito feliz porque a gente deu aquela ordem de serviço lá na estrada, Queimadas, Monte Santo, Cansanção, está todo a vapor, fui em Exu, Candeal, eu já vou dar um pulo para a gente poder fazer isso. Quero mandar um abraço para todos os coitenses, mas para a Conquista, nós já temos com a Avenida Getúlio Vargas, que teve problemas com as empresas, problema mesmo, sabe? Quero garantir aqui que nós estaremos, até final de outubro, essa obra está pronta, eu quero me dirigir lá. E a você, que é de Juazeiro, fiquei muito feliz, tive com o prefeito Andrei, na semana passada, com o Lula, com o Rui, com o Jader Filho, recebendo ali os investimentos do PAC, encostas e PAC macrodrenagem. Você tem noção, Vitor? 1 bilhão e 300 milhões de reais só nesse PAC. Você sabe que tem um município chamado Darimeira. Darimeira, o rio corta a cidade. E nós fizemos um projeto, nós vamos desviar o curso do rio, um pedaço, para que com as chuvas não aconteça mais esses desastres em Darimeira. Infelizmente, um abraço. Hoje eu vim com vontade, vim com gás. Veio com gás. Volte rápido. Volte rápido. Um forte abraço a todos. A gente continua com Boa Tarde Bahia na Rádio Band News e no nosso canal do Precatório YouTube. Pago dia 2 de outubro. 2 de outubro, abono também. Então tá certo. Tchau, minha gente. Tchau, Fica aí, a gente vai daqui a pouco. Um abraço.